Então, pessoal, muita atenção para isto. Tensão agora no Judiciário. A Procuradoria-Geral da República acabou de revelar uma ofensiva para tentar derrubar a canetada do ministro Gilmar Mendes, que descondenou o mentor de Lula, José Dirceu. E ainda acabou de sair mais um veredito contra alguns manifestantes do dia 8, com Alexandre de Moraes, pessoal, citando provas que é para deixar qualquer pessoa indignada. E para fechar, através do ministro André Mendonça, que vai ser o próximo vice-presidente do TSE em 2026, o STF acabou de devolver os direitos políticos de um réu por corrupção, que abre uma brecha, pessoal, para o ex-presidente se tornar ilegível, uma vez que seu suposto crime foi por se reunir com embaixadores. Mas antes de trazer todos os detalhes dessas informações, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, pessoal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, que inclusive recebeu o apoio de Gilmar Mendes para assumir o cargo, acabou de indicar que não vai deixar com que essa canetada do magistrado a favor do mentor de Lula, José Dirceu, se sustente. Só relembrando, Gilmar Mendes discordou do posicionamento da PGR e enfatizou que Moro agiu de forma parcial. O ministro declarou que os membros da Força-Tarefa da Lava Jato se especializaram na utilização de estratégias midiáticas baseadas na espetacularização do processo penal para influenciar a opinião pública contra os investigadores e seus defensores. Ele também mencionou que as provas demonstraram que a atuação parcial de Moro resultou na vigilância dos passos de Dirceu e de seus advogados pela Polícia Federal, com a intenção de burlar a inviolabilidade do escritório de advocacia e dos meios de comunicação utilizados na prática profissional. Ou seja, pessoal, Gilmar Mendes se utilizou apenas no seu achismo para dar essa canetada, sem analisar o mérito das provas que levou às condenações de Dirceu, que foram muitas. Então, a Procuradoria-Geral da República avalia recorrer dessa decisão de Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República está avaliando a possibilidade de recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que anulou 2 condenações impostas pela Lava Jato ao ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo. Se o recurso for apresentado, ele será analisado pela segunda turma do STF, que além de Gilmar Mendes, a turma é composta pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, já manifestou sua posição à anulação das condenações de Dirceu. Ele argumenta que o pedido do ex-ministro não cumpriu requisitos específicos e, portanto, não poderia ser beneficiado pela extensão de uma decisão que favoreceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao avaliar o caso, Gonetti afirmou que as alegações apresentadas por Dirceu não poderiam ser examinadas pelo Supremo em uma decisão de extensão. Ele destacou que a defesa de Dirceu deveria utilizar outro meio processual para alegar a suposta parcialidade de Moro. O procurador ressaltou que não se repete decisões para casos que não sejam iguais, enfatizando que a situação de Dirceu não é semelhante à de Lula. E na verdade é sim, os ministros do STF usaram essa mesma narrativa contra o petista. Então, pessoal, e mudando de assunto, o STF, na pessoa de Alexandre de Moraes, acabou de tomar mais uma atitude absurda contra os manifestantes do dia 8. Agora, pessoal, ele citou algumas provas que parecem até piada. No julgamento sobre o 8 de janeiro, que terminou em 25 de outubro, 2 dos 14 condenados pegaram 12 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, além do pagamento de indenização de 30 milhões. O voto vitorioso, que partiu do relator Alexandre de Moraes, citou alguns elementos que embasaram seu veredito. Conforme Moraes, pessoal, vejam só que absurdo. Ambos foram detidos com armas brancas, como pedaço de madeira, estilingues, bola de gudes e esfera de aço. Para Moraes, pessoal, abre aspas, é essencial destacar que as narrativas das testemunhas ratificam o intuito comum à atuação da horda invasora e golpista, direcionado ao questionamento do resultado das urnas, a derrubada do governo recém-empossado e a ruptura institucional. Ou seja, pessoal, para Moraes, esses homens iriam tirar Lula do poder com pedaços de madeira, estilingues, bola de gude e esfera de aço. Vejam só que absurdo. Durante o julgamento, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, discordou de Moraes nos 2 casos. Na maioria das vezes, o ministro fecha com o magistrado nas condenações, ou em outros momentos segue o colega, no entanto, com algumas ressalvas.
Então, pessoal, e para fechar, o ministro André Mendonça, juntamente com a primeira turma do STF, acabou de dar uma esperança para o ex-presidente Jair Bolsonaro ao devolver os direitos políticos de um condenado por corrupção. O caso em questão se refere ao ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio em 2019 a pagar uma multa e a ter seus direitos políticos suspensos por 5 anos devido a atos de improbidade administrativa. Esses atos estavam relacionados a irregularidades em repasse à Secretaria de Saúde entre 2014 e 2015, durante a sua gestão. Na reclamação, a defesa de Pezão argumentou que a decisão do TJ contraria uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes na ação direta de inconstitucionalidade. Esta liminar de Gilmar Mendes afastou a suspensão dos direitos políticos previsto na Lei de Improbidade para atos culposos, aquele em que não há intenção de causar danos aos cofres públicos. Então, o que aconteceu foi que o relator do caso, o ministro André Mendonça, concedeu a liminar em 3 de outubro, suspendendo a condenação do ex-governador. Mendonça considerou em uma análise preliminar que essa decisão do TJ contrariou o entendimento do Supremo. Mendonça ainda justificou a sua medida pelo fato de Pezão ser candidato a prefeito de Piraí, onde as eleições ocorreram em 6 de outubro, data em que ele foi eleito. Essa eleição de Pezão, pessoal, um condenado por corrupção, só comprova que corre um risco sim de o José Dirceu também virar deputado federal. Tem gente pra tudo. Então, aí o que aconteceu foi que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão liminar que estabeleceu os direitos políticos de Luiz Fernando Pezão de uma forma unânime.